Graça e a paz, Senhor Jesus. Amém, amado líder? Nós estamos de volta aqui para falar sobre a palavra da célula, né? Nós falamos muito sobre a importância da palavra de Deus, verificamos vários aspectos, né, da palavra que nós precisamos observar, que a Bíblia nos ensina, mas hoje eu quero começar um novo tema com você, que é andando no Espírito. Nós, como cristãos, nós precisamos aprender a andar em Espírito, amém? Eu queria ler um versículo com você, porque nessa primeira etapa agora, nessa primeira ministração sobre andando no Espírito, eu quero falar sobre nós sermos livres da incredulidade. Então lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o 18, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Essa aqui, o apóstolo Paulo está mostrando para nós o seguinte: olha, existe dentro de nós um Espírito que hoje é ligado a Jesus. Então você foi agora ligado ao Espírito Santo, você foi regenerado, o seu Espírito estava morto, você nasceu de novo. Ou seja, agora a vida de Deus se amalgamou com a sua, misturou com a sua, né? Então agora você tem vida dentro de você, você tem a própria vida de Deus morando dentro de você. Então essa vida agora pode te guiar, mas ainda nós temos a nossa natureza carnal, e nesse versículo está falando que esses dois não batem um com o outro, né? Então se você, o versículo começa dizendo, andai no Espírito, e você jamais vai satisfazer. Por quê? Porque se você abre a porta para a carne, automaticamente você fecha a porta para o Espírito. Se você abre a porta para o Espírito, automaticamente você fecha a porta para a carne. Então, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, né? Ou seja, não estão agora sob aquele domínio da lei que suscita a sua carnalidade. Então, eu quero ler outro versículo com você, que Paulo viu esse conflito dentro dele, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Paulo declara o seguinte: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É interessante que lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, também fala algo muito poderoso. Fala o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós temos aqui Paulo falando, né, da lei do Espírito da vida, né, a lei de Deus, também chamada de lei de Deus, a lei do Espírito da vida e a lei do pecado. Então nesses nossos membros, nessa natureza carnal, que um dia ela vai morrer, né? Então até que não tem solução para essa carne nossa, todos nós vamos um dia morrer essa carne. Então tem essa lei do pecado, né, que quer nos levar a pecar, que é essa natureza pecaminosa. E Paulo descobriu isso. Ele falou o seguinte: olha, não faço o bem que eu prefiro, eu acabo fazendo mal, eu não entendo isso. Mas aí ele deu graças a Deus por Jesus Cristo, né, que tirou ele dessa lei do pecado, levou ele para outro nível, levou ele agora para a lei do Espírito da vida. Ou seja, você agora está em influência de outra lei. Não que a lei do pecado deixou de existir. Então, quando você nascer de novo, agora se você precisar de qualquer coisa, você precisa de humildade, você precisa de libertação, você precisa de provisão, você precisa de ajuda dos céus, essa ajuda já está dentro de você, porque o Espírito Santo já mora dentro de você. Então toda a provisão já está dentro de você, e você precisa andar segundo esse Espírito Santo que está dentro de você. E quando você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração, te direcionando, você vai ver que você fecha a porta para a sua carnalidade, né? Então a vida cristã é isso, é você dar lugar para Jesus agora viver em você. Então, com relação à vida com Jesus, nós temos dois aspectos com relação à substituição. Primeiro, o aspecto da cruz. Ou seja, a sua morte, que era para você ter morrido, mas por nós sermos pecadores, a gente nunca pôde pagar o preço, Jesus morreu em nosso lugar, né? Então Jesus morreu no seu lugar lá na cruz. Então te substituiu na cruz. Mas também, Jesus ele não quer te substituir só na cruz, ele quer te substituir também no seu dia a dia. Foi o que Paulo falou, né? Paulo declara lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então no meu dia a dia, agora Jesus quer viver no meu lugar. E aí isso que é andar em Espírito, é você deixar Jesus agora viver no seu lugar.
É você fazer como Jesus realmente faria, deixar o Espírito dele manifestar através de você. Muitas vezes não entende, né, essa batalha que existe entre o Espírito e a carne, a lei do Espírito da vida e a lei do pecado, né, que existe dentro de nós. Mas deixa eu te dar um exemplo para você entender. O pastor Daniel já deu esse exemplo uma vez, e é um exemplo muito, muito impactante, me marcou muito. É o exemplo do avião. O avião, quando ele está subindo, né, existe uma lei que todo mundo conhece, que é a lei da gravidade. Essa lei da gravidade, ela influencia o avião. Se o avião desliga os motores dele, a lei da gravidade vai fazer efeito. Enquanto o avião está no chão, aquela lei da gravidade está fazendo efeito sobre a vida dele, puxando ele para o chão. Mas existe uma outra lei também da aerodinâmica, que se chama lei da propulsão aerodinâmica. Então o avião ele exerce essa lei através de seus motores, que ele consegue agora vencer aquela barreira da lei da gravidade e permanecer voando. Então quem está dentro daquele avião, a lei da gravidade não está fazendo efeito nele, porque ele está dentro da lei da propulsão aerodinâmica. Então é mais ou menos isso que acontece. A lei da gravidade, ela não deixou de existir, mas existe uma lei maior, que é a lei da propulsão aerodinâmica, que está fazendo um efeito sobre aquele avião e manter ele numa posição. Então, se nós colocarmos agora esse avião como se fosse Jesus, como se fosse a presença do Espírito Santo em nós, ou seja, quando você está em Cristo, você vence a lei da gravidade, que seria a lei do pecado, que é aquela força que te puxa para baixo, que te puxa para pecar. Então, quando você está em Jesus, aquela lei do pecado, ela começa a perder força sobre você. Por quê? Porque você está num novo patamar. Quando você se desliga de Cristo, automaticamente aquela força do pecado começa a te puxar para o pecado. E aí você entra no conflito que Paulo entrou. Essa é a lei, é um exemplo prático que nós temos.